Sejam muito bem-vindas as meninas que estão aqui na live. Tema muito recorrente, muito pedido, não é mesmo? Estamos aqui para falar do comportamento dos homens nas redes sociais. Comportamentos esses que muitas vezes não é o que queremos ver, não é mesmo? Pois é. Pegar ali elogios para outras mulheres, curtidas, comentários, directs em casos mais graves, não é mesmo? Principalmente se o cara é casado ou namora, o que definitivamente não é legal. E o que fazer, não é mesmo? Daniela, o que fazer? Como recebo essa pergunta, gente? Várias vezes. Mas vamos lá, vamos começar essa live. Primeira coisa que eu preciso, gente, que vocês reflitam, tá? Vocês que estão aqui, é sobre um ponto em que a grande maioria das mulheres que me pergunta isso, a imensa maioria, se não 100%, não estão lembrando, não estão se atentando, não param para pensar em nenhum momento, tá? Vocês veem que eu falo aqui muito que a mulher, ela quer realizar a fantasia que ela tem do relacionamento. A fantasia. Aquela ideia de conto de fadas. Ah, porque quando eu tiver alguém eu vou finalmente ser feliz, não é mesmo? Quando isso acontecer? Das novelas, esse amor avassalador aqui, esse cara que já foi e voltou comigo 20 vezes, mas não, no final a gente vai ser feliz, então eu tô aqui insistindo, né? Filme de comédia romântica, como é que é o filme de comédia romântica? Ah, não, a gente tá no aeroporto, eu tô indo pegar meu voo com a minha mala, de repente eu trombo num cara aleatório, cai cada mala pra um lado, nossa, ele é o amor da minha vida. A mulher fica em função, Jesus Cristo, a mulher fica em função de realizar essa fantasia dela. E aí, né, como a fantasia, né, as novelas, os filmes contos de fadas, eles não são reais, quando a gente tá aqui vivendo na realidade, as coisas também não são assim. Não são assim. Só que a gente faz o quê? A gente nega a realidade. Não, mas não. Ele tá com problema, entendeu? Ele tá num dia ruim. E isso aqui que ele me mostrou, não. Isso vai melhorar quando a gente começar a namorar. Isso aqui, quando a gente casar, eu vou dar um jeito de resolver. A mulher, ela vai se iludindo. Ela vai se enganando. Por quê? Porque ela quer realizar a fantasia do que pra ela significa um relacionamento. Modelos que tivemos desde a nossa infância. Sem contar modelos de dentro da nossa casa, né? Relação dos nossos pais. Que às vezes não foi legal, às vezes não conhecemos o nosso pai, não conhecemos a nossa mãe, às vezes não tiveram um relacionamento horrível a vida toda, às vezes crescemos ouvindo que os homens não valem nada, que não devemos confiar neles, mas o que a gente faz? Não, eu vou fazer o meu relacionamento dar certo e você não sabe nada disso que eu tô falando aqui. Você não se lembra mais dos seus modelos de relacionamento, você não percebe que você tá repetindo a história da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Você não percebe que você tá fazendo o relacionamento funcionar, a sua vida amorosa funcionar, como você viu nos filmes, nas novelas, nos contos de fadas. E são modelos que não dão certo. Por quê? Porque é um enredo, é uma coisa inventada pra prender a gente mesmo, pra dar audiência, pra gente assistir. É isso. Mas, resumindo, o que eu falei que essas mulheres que me escrevem sobre o comportamento dos homens nas redes sociais, frustradas, chateadas, tristes, porque ele faz isso, ele curte, ele comenta, ele demanda direct, não. Essas mulheres, na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, se não 100% delas, estão se esquecendo de um ponto que é capaz de mudar tudo. E quando eu falo mudar tudo, não é mudar o comportamento do cara, tá, gente? Desistam desse negócio de, eu vou fazer ele parar. Meu amor, você não vai fazer nada. Ou ele vai parar porque ele quer, ou ele vai continuar fazendo. É simples assim, não tem meio termo, não tem não, mas eu vou. Não. Ou ele vai parar porque ele quer, porque ele vai entender que aquilo não é legal, lá pelos motivos dele, razões dele, ou ele vai continuar fazendo. Aceite isso, aceite. Mas o que eu tô falando, que essas mulheres não se atentam, é uma questão que eu vou pedir para que vocês reflitam agora, que é a questão da admiração no relacionamento. Admiração. A mulher, ela quer tanto, mas ela quer tanto que a fantasia do relacionamento se concretize, que ela esquece completamente essa questão da admiração. Ela esquece que para ela estar com um cara e ser feliz dentro de uma relação, ela tem que admirar esse cara.
ela esquece. Ou ela nem sabe disso, ela só quer ser feliz pra sempre, entendeu? Ela não pensa em nada mais, só em ser feliz pra sempre. Gente, a admiração é uma coisa essencial dentro de uma relação. Se você tá com um cara que vive curtindo, comentando, mandando directs pra outras mulheres, tem um termo que o Orlando adora, que ele fala que é tipo gado, ele fala que o cara é gado. Fala assim, esses caras que ficam seguindo, curtindo, comentando, um monte de mulher na rede social, principalmente foto de biquíni, e fica chamando de linda e não sei o que, nananana. Esses homens são os gados, que fica ali, né, elevando o ego dessas mulheres que estão, enfim, às vezes nem estão se exibindo, mas estão lá no Instagram delas normal mesmo, vivendo a vida e tal. E eles são só mais um número lá e eles ficam achando que eles têm que dar moral, sendo que eles não estão fazendo nada demais, mas na cabeça deles, não, tô aqui, nossa, fazendo algo grandioso. E eles não estão fazendo nada, na verdade. Nada demais, nada de significativo. E aí, essa questão da admiração entra por quê? Você tem que se questionar, real. Eu quero estar com um cara no qual tem atitudes que eu abomino? Eu quero estar com um cara que não tem controle sobre ele mesmo? Não tem. Porque assim, um cara que faz isso, que fica seguindo um monte de perfil de mulher, ou de biquíni, ou sem biquíni, não importa, mas que fica nessa função, esse cara, você realmente se sente... Você consegue admirar um cara desse? Você consegue? Porque isso pra mim soa até um tanto quanto doentio, sinceramente. Doentio, tipo, esse cara tem algum problema. Ele tem algum problema no qual ele não tem controle sobre ele mesmo. Ele não tem controle sobre ele mesmo. Tudo pra ele é ficar ali, elevando o ego de mulheres que ele nunca viu na vida, não conhece, não tem nenhum vínculo. E, gente, vamos combinar. Mulher pelada, mulher de bunda de fora, mulher de biquíni. Meu amor, você coloca no Google. Você encontra o que você quiser, a hora que você quiser. Ele, né, no caso, também. Então, assim, não é um tanto quanto doentio um cara que faz isso. Um cara que vive nessa função. Ai, Daniela, pois é. Eu fico triste. Realmente, isso é uma coisa que eu fico muito chateada. Mas eu não sei o que fazer pra ele parar. Meu amor, como eu falei, você não vai fazer ele parar. O máximo que você pode fazer é conversar, ser claro, e aí daqui a pouco eu vou explicar. Mas pare de esperar que você vai curar o cara. Principalmente esse cara que tem esse perfil doentio. Porque você não vai fazer isso. Você não vai curá-lo, você não vai fazê-lo ser o príncipe dos seus contos de fadas, dos seus sonhos. Você não vai fazer ele ser o seu namoradinho, como você viu no filme de comédia romântica, que, ai meu Deus, nossa, ele era um menino problemático, eu fui lá e mudei ele. Não, isso aqui no mundo real não acontece. Não acontece isso. Você não vai fazer como na novela, em que o casal se separa, tem 1 milhão de problemas, mas no final eles são felizes pra sempre. Não. Por quê? Porque você já está triste agora. Você já está mal agora com essas atitudes desse cara. Que não tem controle sobre ele mesmo. E que fica simplesmente, ai, não sei o que, linda, maravilhosa. Como, vou falar aqui um termo bizarro, mas que pra mim super se encaixa, como um adolescente punheteiro de 13, 14 anos de idade. Isso pra mim é uma atitude esperada de um menino de 13, 14 anos de idade que fica batendo punheta, assistindo filminho pornô e enfim, pra mim é isso. E aí que entra a questão da admiração. Eu consigo realmente admirar um cara que tem uma atitude de um menino de 13, 14 anos? Eu consigo? Oi? Eu consigo fazer isso? É isso que eu quero pra mim? São questionamentos que vocês têm que se fazer, mas que eu não vejo vocês se fazendo. Vocês simplesmente fecham os olhos. Não, mas ele é legal, ele paga a minha conta de vez em quando, ele me agrada, ele é carinhoso, né? Ele me levou na casa da mãe dele, ele... Oi? Meu amor, todas essas coisas aqui é o mínimo dele fazer por você, é o mínimo. Mas a admiração, ela vem de quem o cara é. Quem que esse cara é? Quem esse cara é?
Ele é um adolescente punheteiro de 13, 14 anos de idade. Que, claro, como qualquer adolescente punheteiro de 13, 14 anos de idade, também tem as qualidades, também tem... É um cara engraçado, legal, divertido, tem lá as qualidades? Sim. Mas, gente, parem pra pensar se vocês querem estar namorando, casadas, com homens que são, na verdade, adolescentes punheteiros de 13, 14 anos de idade. Porque é isso que vocês estão fazendo. Quando vocês veem que o cara, obviamente, gente, não é um cara solteiro que, curtiu a foto de uma menina, comentou a foto de outra menina. O cara solteiro, ele tem o direito de fazer o que ele quer, óbvio, claro. Só que você vai observar o perfil dele. Você vai ver se você encontrou ele lá seguindo 90 páginas de mulher de biquíni ou se você viu um comentário na foto de uma mulher, que é uma coisa natural. Agora, se você vê que o movimento do cara é esse movimento doentio de ficar em função de elevar o ego de mulheres no qual ele não conhece, nunca viu na vida, e fica ali, sabe, toda mulher que vê parece que fica um cachorrinho no cio. Meu amor, você tem que se questionar. Você tem que se questionar. Eu realmente admiro esse cara. Eu realmente vou ficar bem ao lado de um cara no qual ele tem um celular livre, com acesso à internet, e ele não se controla. Todos os dias ele tá nesse movimento, nessa chatice, nessa coisa. Eu consigo admirar um cara desse? Vocês precisam se questionar, gente. A admiração, qualquer relacionamento exige admiração. Então, se é uma coisa que te incomoda, me incomoda profundamente, Daniela. Eu vejo lá, sabe? Eu vejo que ele adicionou minhas amigas que ele nunca viu na vida, sabe? Já elogiou uma, já reagiu ao direct da outra, entendeu? A foto da minha amiga de biquíni, ele foi lá, fez um comentário duplo sentido. Você percebe, gente. Você percebe. Você saca. Entendeu? Sua intuição não mente. Ela te mostra as coisas ali, claramente, nua e cruamente. E cabe a você decidir o que fazer. Cabe a você decidir o que fazer. Então, ponto aqui, chave dessa live. Admiração. Eu consigo admirar esse cara? Eu consigo? Eu consigo realmente? Ou não? Ele é um adolescente punheteiro de 13, 14 anos de idade, no qual eu estou saindo, né, que agora eu tô vendo a realidade nua e crua aqui, e que eu preciso decidir o que eu quero fazer pra minha vida. Ou eu quero estar com esse cara, um adolescente punheteiro de 14 anos, e vou ter que lidar com as consequências disso, porque não adianta você ficar presa na sua fantasia, achando que o adolescente punheteiro de 13, 14 anos vai crescer e se tornar o homem que você sempre sonhou, porque se ele tem 30, 40 anos de idade e continua sendo um adolescente de 13, 14 anos de idade, você acha mesmo que agora que você chegou na vida dele, tudo vai mudar? Gente... Pezinho no chão, falo muito isso aqui. Pezinho no chão. Realidade. Abrir os olhos para o que é. Parar de negar o que é, tá? Primeira coisa, então. Admiração, ponto-chave. Agora eu vou falar sobre os casos específicos de o cara que tá ficando com você, que você tá conhecendo, e depois o cara que já é seu namorado, que já é seu marido. São situações diferentes. Temos que considerar que sim, são situações diferentes, tá? Situação 1. O cara é seu ficante. Ou você tá conhecendo ele, vocês nem saiu com ele ainda, você tá só conversando, às vezes é um cara que não mora na sua cidade, ou então por causa da pandemia você tá escolhendo não encontrar agora, enfim. Gente, o cara que é solteiro, primeira coisa que a gente precisa aceitar. Aceitem isso. Parem de lutar contra isso, porque eu vejo as mulheres o quê? Lutando contra o que é. Toda vez eu falo isso com vocês aqui. Aceitem que o cara que tá solteiro, ele tá solteiro. Ele tá. Então, se ele curte foto, ou comenta, ou deixa direct pra uma outra mulher que você descobriu, ou pra 100, ele tem o direito de fazer isso. Ai, Daniela, mas poxa, eu queria muito que a gente desse certo. Ai, Daniela, mas eu fico chateada porque eu já estou gostando dele. Ai, Daniela, mas eu fico triste porque ele faz planos comigo pro futuro. Ele fala isso, ele fala aquilo. A realidade é, vocês estão solteiros. Ele pode fazer o que for, ele pode dizer o que for. Inclusive, se ele ficar prometendo demais, é mais um indício de que, epa, pezinho no freio. O cara te promete demais e nas suas costas faz um monte de coisa. Estranho, no mínimo estranho. Sinais que você tem que observar. Mas o fato é, o cara está solteiro. O cara está solteiro. E não adianta lutar contra isso, gente. Não adianta. Então, assim, se você vê que o cara tá nesse movimento de curtir, comentar foto de uma ou de 100 mulheres, você tem que se perguntar. Olha,
Com o nível de proximidade que eu tô desse cara, com o que eu já conheço dele, com o que ele me disse sobre ele, com o que ele fala pra mim, essas atitudes são coerentes? Porque uma coisa é o cara tá solteiro, te conhecendo, saindo com você, não te prometer nada, viver no presente, e ambos estão solteiros e ele está lá simplesmente vivendo a vida dele como você está vivendo a sua, ou deveria estar. Outra coisa é o cara que fica ali, te galanteando, te chamando de linda, de amor, não sei o que, faz isso, faz aquilo, blá blá blá, mas aí por trás você descobre várias coisas. São situações diferentes. Nos dois casos, o cara está solteiro, ele tem direito de fazer isso, e não cabe a você ficar cobrando, gente. É isso que eu quero dizer. Se o cara tá solteiro, não tem essa de ficar cobrando, de ficar em cima. Ai, porque ele fez isso? Ai, porque eu falei com ele que eu odeio? Ai, porque não. Você vai pagar de louco à toa. A real é essa. Ele não é seu namorado, ele não te deve nada. E ele não vai parar de fazer isso simplesmente porque você tá afim. Ele não tem nenhum acordo com você. Ele não tem nada definido do tipo, tem que ser fiel a você, você é a única mulher que tá comigo. Ele não tem esse acordo. Então não adianta esperar isso, não adianta ficar cobrando, não adianta ficar em cima. O que você tem que resolver é com você mesma. Não é com esse cara. É com você mesma. Porque ele não é seu namorado. Ele não tem um acordo com você. Então, se tá complicado... Ai, Daniela, eu não gosto, sabe? Eu me sinto mal, eu me sinto usada. Eu vejo as coisas que ele faz, eu me fico chateada. Ok, pare de ficar com esse cara. Porque a forma como ele se manifesta, a forma como ele vive a vida de solteiro dele te incomoda, te fere, te faz mal. Pare de ficar com ele. É simples, assim. Não tem que ter cobrança, não tem que ter textão, não tem que ter nada. Nada demais. Ah, Daniela, mas aí ele veio e perguntou pra mim por que eu não quero mais ficar com ele. Se você quiser, você pode ser honesta, fulano. Então, eu vejo que você comenta, você curte foto de outras mulheres, né? Você tá muito nesse movimento e tal. Não é o que eu tô buscando pra mim, tá bom? Então, eu acho que a gente tá pensando muito diferente. Eu acho que eu quero uma coisa, você quer outra. Então, é isso. Por isso, decidi que a gente não fique mais. Ponto. Não tem drama nessa fala. Vocês percebem? Não tem textão. Não tem, ai meu Deus, meu mundo vai acabar, você tem que parar de fazer isso. Não. Não tem imposição, não tem drama, não tem cobrança, não tem textão. Tem simplesmente a justificativa. Olha, acho que estamos buscando coisas diferentes. Entendo que você é solteiro, você tem sua vida, tem direito de fazer o que você bem entender, mas não é o que eu quero pra mim. Ponto. Acabou, seguiu a vida. É assim, gente. Simples assim, tá bom? E uma coisa aqui, um adendo aqui, né, nesse caso, do cara solteiro. Independente de ele curtir uma, comentar em uma, deixar direct pra uma, ou dele fazer isso com 100 mulheres, vocês têm que entender que, acima de tudo, vocês também estão solteiras. Que esse cara não é o único cara do mundo. Mas não é o que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui é o quê? Foco excessivo nesse único homem. Pra quê? Pra realizar a fantasia do que pra vocês é um relacionamento. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. A gente tem que escolher. E escolher mesmo. E muito bem. Não é porque o cara é legal, parece família, entendeu? Ah, ele foi muito carinhoso comigo, ele pagou a conta. Uhul, o homem da minha vida. Mas é isso que eu vejo aqui. Vocês querendo que o cara que vocês acabaram de conhecer, ou o cara que vocês ainda não conhecem o suficiente, seja o cara certo. Eu quero que ele seja, eu quero. Então eu fico aqui insistindo e negando a realidade para que ele seja. Não funciona assim. Ou a gente enxerga as coisas como elas são e lida com elas como elas são, ou a gente vai viver dentro da nossa ilusão, sofrendo, porque a ilusão não é a realidade, né? Se frustrando, e nunca vamos chegar nesse relacionamento. Nunca, nunca, nunca. Ó, a Lud perguntou aqui: Dani, mas mesmo sendo somente um ficante, não deve ter respeito e consideração? Ó, ótima pergunta. O que pra você é respeito e consideração? Você já parou pra pensar nisso? O que pra mim é respeito e consideração? Porque se um cara está ficando com você, ele não tem compromisso com você. Certo? Não tem. Então, a partir do momento em que ele deixa uma curtida, um comentário, ou que ele fique com outra mulher, por que ele está te desrespeitando?
nesse momento? Será que é isso que você tá esperando desse cara? Uma fidelidade no qual ele não te prometeu, ele não acordou com você? Você tem que ter muito claro o que é o seu conceito de respeito e consideração. Porque respeito e consideração tá muito mais ligado à honestidade, tá muito mais ligado ao fato do cara ser homem o suficiente pra falar com você o que ele sente ou o que ele quer nesse momento, ou enfim, se chegar numa conversa ele ser claro com você, do que dele cumprir um acordo que não existe. Isso tem que estar muito claro, extremamente claro. Então, gente, agora vamos para a segunda parte, que é a parte do quando o cara namora ou é seu marido. E, gente, nessa parte aqui, essa questão da admiração, ela é a mesma coisa de quando você não conhece um cara, né? Ou quando você tá ficando com um cara. Mas, com relação a quando você tá ficando com um cara, ou você não conhece ele direito ainda e tudo, você tá escolhendo, né? E essa questão da admiração, ela tem que ser pesada, né? Ela tem que ser ali colocada na balança pra você decidir realmente o que você quer. Mas quando você já tá casada ou quando você já namora com alguém, a gente tem aquele sentimento de que, pô, já é uma relação estável, né? A gente já construiu muitas coisas juntos. Como é que vai ser isso agora, né? Se eu desistir de tudo, se eu deixar. Então, a gente tem aquele sentimento. Isso não é só a mulher, não, tá, gente? O homem também tem esse sentimento. Poxa, eu já tô com essa pessoa, já construímos coisas juntos, né? E tudo. Como é que vai ser agora se eu largar? Todo mundo pensa nisso. Quando já é uma coisa estável, já é uma coisa sólida. Todo mundo pensa nisso, tanto o homem quanto a mulher. Tá bom? E aí, quando o cara, você tá lá namorando ou tá casada com o cara, e aí ele começa a curtir fotos ou deixar de comentários ou directs em coisas de outras mulheres, né? Sempre vem esse pensamento, nossa, eu tô odiando isso, né? A gente tá brigando por isso, ou então eu não falei ainda o que eu acho e tudo. Por quê? Porque já temos uma coisa sólida, já temos algo aqui que fica ameaçado a partir dessa atitude dele e da minha reação. Como é que vai ficar isso? E é compreensível, gente. Todo mundo pensa nisso, todo mundo se questiona. É natural. Isso é uma coisa natural. Mas, o que muitas mulheres deixam de fazer aí? Algumas deixam de conversar sobre isso. Por quê? Por medo do cara virar e falar assim, eu vou continuar fazendo isso mesmo. Ou então, sei lá, o cara prometer que vai parar e não parar. Porque, assim, a gente tem medo dessas verdades também. Né? A gente vê ali um negócio, não gosta e evita falar muitas vezes. E evita conversar sobre isso, né? Com um cara que já é nosso namorado, já tem um acordo claro com a gente. Mas, gente, se você tem um acordo com alguém, esse acordo tem que ser cumprido. Se ele não está sendo cumprido, você tem sim que sentar com essa pessoa, que conversar com essa pessoa sobre as atitudes que ele está tendo. Por quê? Porque o seu relacionamento depende desses acordos. O seu namoro ou o seu casamento. Se esses acordos não forem cumpridos, o seu namoro ou o seu casamento vai ruir. Assim como acontece com uma empresa, com uma sociedade. Um casamento, um namoro é uma sociedade. São duas pessoas que escolhem estar juntos com um objetivo comum. Mas aí quando os objetivos não são tão comuns assim, quando um dos dois não cumpre a parte, como é que faz? E aí é o momento em que muitas pessoas evitam essa conversa, né? Porque pode ter ali que se deparar com uma verdade que não quer, que não tá afim. A verdade, às vezes, de que o cara não te ama mais, ou a verdade de que o cara não te respeita, né? E aí tem mulher que fica incomodada, claro, fica mal com isso, mas fica se dando desculpas, tipo assim, ah, não, mas é porque a gente tava em crise, por isso que ele tava fazendo aquilo. Ah, não, ele fez aquilo, mas é com mulher que ele nunca conhece, com mulher que ele nunca viu. Ela fica se justificando coisas e negando o fato do cara estar descumprindo um acordo entre os dois. Mas ela tá sofrendo com aquilo. Ela tá. Mas pra negar a realidade, ela fica se contando essas histórias. E evita conversar sobre isso. E o negócio vai virando uma bola de neve. E, gente, geralmente, quando isso acontece, né? Quando o cara fica curtindo, comentando, deixando direct, não é a primeira vez que o cara tá fazendo isso. Não é. Essa mulher, na grande maioria das vezes, ela já viveu situações semelhantes.
Fomos no restaurante, ele ficou olhando pra outra mulher na minha cara. Fomos viajar, estávamos lá na fila para entrar no avião ou no hotel, no resort em que estávamos, e ele ficou de conversinha com uma mulher lá, e eu peguei, eu vi. Sabe? Quando você já é uma reincidência. Não é assim, um cara é super de boa, fiel ali e tal, cumpre os acordos. É um belo dia, ele começa a curtir foto de um monte de mulher. Um belo dia, ele começa a conversar com mulher em direct. Não é assim. Não é assim. Na imensa maioria das vezes, esse cara é um reincidente. Ele apenas está levando para a tela do celular, para a rede social, o que ele já faz na vida. Na vida. Então, temos sim que escolher muito bem, não é mesmo? As pessoas que entram na nossa vida e que ficam na nossa vida. E aí, a mulher que já está namorando ou já é casada com esse cara, primeira coisa que ela tem que fazer quando ela vê isso: sentar e conversar. Sim, ela precisa enfrentar essa conversa, que às vezes é dura, às vezes é sofrida, às vezes o cara vai te dizer uma coisa que você não quer ouvir, que pode ser, eu curto mesmo, vou continuar curtindo, vou continuar comentando, é isso aí, você não vai me impedir. Pode ser isso, uma coisa que ele diga, ou então pode ser que ele diga, fulano né, realmente eu faço isso e tal, porque eu não te amo mais. É outra verdade dura de ouvir. Sim, mas às vezes a gente precisa também ouvir, porque não tem como fugir da verdade. Ou então ele vai te prometer que vai parar, mas não vai. E aí quando você vê que ele mais uma vez te enganou, isso vai doer muito. Então por isso que a gente foge das conversas. Por isso. Porque ela pode trazer verdades que muitas vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer encarar. Mas que precisamos encarar. A Flávia falou aqui, Flávia é casada. Sentar e conversar, doa em quem doer. Fato. Precisamos encarar a realidade, seja ela qual for. E aí, conversar. Por quê? Porque o acordo está sendo descumprido. Vira pra esse cara e fala, fulano, eu vi que você tá fazendo isso, isso e isso, né? Eu queria saber o que você tem pra me dizer. E aí ele vai dizer, sei lá o quê. E aí você diz, olha, então, se fosse o contrário, porque eu posso também hoje, né? Eu tenho uma rede social, eu tenho um celular com acesso livre à internet, e eu posso hoje começar a seguir uns caras sem camisa, uns caras gato, entendeu? Os caras malhado, maravilhoso, moreno alto, bonito, sensual, ruivo, louro, todos os estilos do mundo. Começar a seguir, mandar direct. Quem sabe até me encontrar com esses caras, né? Porque se pra você é uma coisa tão boba, tão banal, direitos iguais, acordos. Vai ser assim o nosso acordo, tá tudo bem pra você? Porque aí, quando o cara enxergar o outro lado, ele do lado do sendo feito de bobo, ele vai falar, não, como assim, não sei o quê. Você fala, né, pra você tá tranquilo, você pode tudo, tá tudo bem, então, né, a gente precisa rever o nosso acordo, já que da primeira vez você não cumpriu, agora a gente vai ter que fazer um outro acordo. E aí, como é que vai ser? Quando você senta, conversa, coloca as coisas em pratos limpos, a pessoa precisa tomar uma atitude. Seja ela a atitude que você queira ou não. Não sabemos qual vai ser a reação da pessoa. Mas que ela vai ter que reagir de alguma forma, ela vai. E aí, se você tem um relacionamento, se você tem um acordo com esse cara, ele tem sim que ser confrontado. Ele tem sim que ser colocado na parede. Por quê? Porque ele está descumprindo um acordo que ele tem com você. O que é diferente de quando você fica com o cara, de quando você tá conhecendo alguém. E aí, gente, depois da reação desse cara, você tem que se questionar. Eu quero continuar nesse relacionamento? Aí volta a questão da admiração que eu falei no comecinho da live. Eu quero continuar com um cara no qual tem atitudes que me fazem abominá-lo ao invés de admirá-lo? Eu quero. São questões que precisam sim ser questionadas por vocês. Porque às vezes a gente foca tanto no outro e fica tentando fazer o outro ser, o outro fazer, o outro não sei o quê. Não é o outro. O outro vai mudar se ele quiser. Cabe a você simplesmente ser clara, sentar e ser honesta. Mas você não vai mudá-lo. Você tem que se voltar pra você depois que essa conversa acontecer. E falar, eu quero, com a nossa conversa aqui agora, eu consigo cumprir esse novo acordo aqui? Eu consigo confiar que ele vai cumprir esse outro acordo aqui ou não?
Se questionem sobre isso. Segunda coisa. Nessa conversa, você tem que mostrar pra esse cara que você tem os seus limites, tá? Como que você faz isso? Falando, fulano. Então, se for assim, não vai dar mais. Se for assim, eu não quero. Se for assim, eu não aceito. É você se impor, você falar, não funciona dessa forma. Eu não vou aceitar isso. Eu não quero isso. Eu não vou simplesmente entender que você não tem controle sobre você mesmo porque você parece um adolescente punheteiro de 13, 14 anos e vou ficar aqui sofrendo com isso não, meu filho. Não vou de jeito nenhum. Então, ou você rever esse acordo comigo aqui, que pra mim está péssimo, porque você não faz a sua parte, ou então é beijo, tchau. Nosso relacionamento não vai continuar. Se você não põe o seu limite, o que esse cara entende? Ah, ela veio, ela falou, mas dane-se, porque ela vai continuar aqui mesmo de qualquer forma. Então eu vou fazer o que eu bem entender. Aí ele perde por você uma coisa que se chama respeito. Respeito. Respeito as pessoas têm pela gente quando a gente se impõe. Quando a gente não se impõe, ninguém tem respeito pela gente. Ninguém. Ninguém tem respeito. Ninguém tem respeito pela gente se a gente não se impor. Então, não é pra você simplesmente tapar o sol com a peneira, não conversar, ou conversar, ai, porque eu não gostei, nananã. Não, é você ser firme, é você falar, isso pra mim não dá. Desse jeito, não funciona. Eu não quero, eu não aceito. O dia que vocês tiverem palavra, e mantiverem a palavra de vocês, que é o que eu vou falar aqui agora, vocês vão ser 10 vezes mais respeitada do que vocês são hoje. 10 vezes mais. E aí, que entra essa parte que eu falei, de você ser firme. Ser muito firme. Porque isso tá muito ligado a essa coisa de você ser firme, de você conseguir, né, se impor e manter a sua palavra, ao seu amor próprio, ao seu nível de autoestima e de autoconfiança. O que eu falo aqui todos os dias com vocês, todos os dias. Uma mulher que não tem autoestima, que não tem autoconfiança, que não acredita nela, que não se ama em primeiro lugar, não sustenta nenhuma palavra. Por quê? Porque ela tem tanto medo de perder esse cara que ela se sujeita a qualquer coisa pra ficar com ele. A qualquer coisa. Inclusive a esse tipo de comportamento. Comportamentos de adolescentes punheteiros de 13, 14 anos de idade. E aí, como é que faz? Tem que aguentar. Tem que lidar com as consequências de cada escolha. Não é mesmo? Então, gente, resumindo tudo aqui o que eu falei na live, escolhas. Se você escolhe estar com um cara no qual você não tem admiração por ele, porque você quer realizar a fantasia do que pra você é um relacionamento, você só vai sofrer. E você não vai admirar o cara que tá com você. Você vai ter, no máximo, uma dependência emocional dele. Um medo de ficar sozinha muito grande. Mas você não vai ser feliz dentro dessa relação. Se você tá ficando ou conhecendo com um cara, ele tem o direito de curtir, de seguir, de deixar direct pra quantas mulheres ele quiser. Aceitem isso. Agora, se a forma como ele faz isso te ofende, te fere, faz você pensar, ah, não, esse cara é um galinha, não é o que eu quero pra mim, simplesmente siga a sua vida. Termine com ele, porque ele não vai mudar por sua causa. E caso ele queira saber por que você não quer mais, você explica. Queremos coisas diferentes, tá? Não queremos a mesma coisa pra nossa vida, você quer uma coisa, eu quero outra, mas tá tudo certo, sigamos assim. E caso esse cara seja seu namorado ou seu marido, seja 100% clara do que você espera dele, do que ele não está cumprindo, do que ele não está fazendo e do que você aceita nesse relacionamento e do que você não aceita. E por último, mantenha a sua palavra. É isso que vai realmente fazer diferença. Flavinha, tem que ter relacionamento com homem de verdade, pois quem mexe com criança amanhece mijado. Tá vendo? Flavinha é casada, gente, tem uma filha. Escutem a voz da experiência. Raviana, me dá mó graça esse termo que você usa, Dani, adolescente punheteiro. Gente, qual que é o outro nome? Sério, se vocês tiverem um outro nome pra um cara que fica dando, simplesmente seguindo um monte de mulher de biquíni
falando que elas são lindas, maravilhosas, olha em casa, não sei o que, deixando direct pra um monte de mulher. Se você conhece um outro termo, eu não conheço. Aliás, eu acredito sinceramente que os adolescentes de 13 e 14 anos hoje estão muito mais avançados, inclusive, do que esses caras. Então, realmente, eu acho que eu tenho que encontrar um outro termo. Porque, assim, não tem condições, gente. Não tem condições. Não tem. Lembrem-se, quem que é o homem que eu tô buscando? Quem que é o homem que eu tenho admiração pelas atitudes dele, por quem ele é de verdade? Quem? É esse cara? Se for, eu vou ter que viver com ele, eu vou ter que ficar com ele, vou ter que arcar com as consequências. Se não for, é beijos próximo, tá bom? Gente, então é isso. Um kiss pra vocês. Fiquem com Deus. Depois eu volto mais pra gente fazer mais lives e estar aqui com vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.